A graça e a paz a todos no nome de Jesus Cristo. Hoje, para nossa reflexão, a gente vamos ler hoje no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 10. O tema dessa reflexão é o crente fora do lugar. Antes de começarmos a leitura, qual lugar que Deus te colocou? E qual lugar que você está hoje? Nosso texto fala da busca de Deus por Adão no jardim do Éden. Depois que ele e sua esposa, a Eva, caíram em pecado. Você já esteve fora de lugar. Como você se sentiu? Você já, por acaso, já se sentiu assim no local aonde que você tinha certeza, a convicção que aquilo não era o seu lugar? Já pensou nisso? Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, fala sobre um homem desencorajado, que no caso foi a história de Elias. Elias foi um profeta que foi muito usado por Deus, só que chegou um determinado momento da vida dele que ele não estava no lugar que deveria estar, certo? Ele estava desanimado, estava com medo e tudo isso teve consequência na vida dele, certo? Nós devemos nos animar mesmo quando enfrentamos dificuldade. Nós temos que se animar no Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, fala exatamente de Davi. É um homem que estava na posição onde Deus queria estar e por determinado momento ele saiu daquela posição, certo? Aconteceu muitas coisas, coisas não boas na vida dele, porque saiu do lugar que Deus havia determinado para ele, certo? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Houve um episódio onde o povo acusava Davi de ter acontecido aquilo com a família do soldado, com a esposa e os filhos, tá? E o Davi ficou muito animado, Davi ficou acuado, entendeu? Davi ficou com sentimento de culpa de tudo que aconteceu. Alguém disse, quando você está desanimado, você já está meio morto. Olha só, quando você está desanimado, você já está meio morto. O desânimo é uma das ferramentas mais poderosas do diabo, certo? Isso aí em 1 Reis, capítulo 19, 8 e 9, olha só, certo? Um crente não deve retroceder. Está aqui no Gênesis 12, capítulo 10. A Bíblia diz que devemos sair de entre os povos do mundo. Nós temos que ser separados e nós temos que ser santos. Deus falou para ele: sai da sua parentela, sai do meio que você está, porque esse local não é o lugar aonde eu quero que você esteja. E em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 17, fala o seguinte, olha só: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha só, é tudo local que é onde Deus não está. É tudo local que onde o crente não deve estar. Entendeu? É porque nós somos santuário de Deus, nós somos santuário de Deus vivente, Deus vivo, como ele próprio disse, certo? Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus falando. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Isso aqui Deus está falando, para você se separar, para você
estar no lugar onde Deus te colocou. Retroceder, o que é retroceder? Significa permitir que o seu coração se torne espiritualmente frio. Você está retrocedendo a fé. De repente você estava queimando, você estava com fé. De repente, olha só, por causa do ambiente, você acaba se esfriando. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Não tem comunhão. Em vez de recuar do Senhor, nós devemos sim avançar em direção a Cristo. Tem uma ilustração que fala o seguinte: está tendo uma fogueira, o fogo está alto, está gostoso, todos estão sentados em volta da fogueira, se aquecendo. Cada vez que você se levanta e você se afasta da fogueira, você vai esfriando. Você se afasta um pouco mais, você vai ficar um pouco mais frio. Você se afasta um pouco mais ao ponto de você ver o fogo, mas não está mais aquecido. Aí você continua se afastando. Vai chegar um ponto que você não vai ver nem a luz e nem vai estar mais aquecido, você vai estar frio. E de repente a direção é o esfriamento e a morte espiritual. E depois vem a morte física. Jonas, ele foi orientado por Deus para ir para uma cidade, olha só. Deus chamou Jonas para ir para uma cidade para fazer uma obra mandada por Deus. Ele questionou a ordem de Deus, foi para outro local. Aconteceu algumas coisas não tão boas na vida de Jonas, e depois Deus teve que interceder, salvar Jonas para ele voltar, para ele acertar a rota. Jonas deveria entregar uma mensagem de Deus para os ninivitas. Ele não fez isso. Ele foi para outro caminho. Ele não foi para o caminho da luz, ele foi para o caminho das trevas. Pereceu, quase morreu, só que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus trouxe ele de volta para ir para o caminho que Deus havia traçado, havia prometido, havia ordenado. Simplesmente é melhor obedecer a Deus do que desobedecê-lo. Segundo Samuel 11, capítulo 11, versículo 1 e 2, sobre um guerreiro na zona de conforto. Está falando sobre Davi. Davi tinha uma missão, tinha uma direção, tinha um alvo, só que de repente desviou. Ele negligenciou o seu chamado ao ponto de ficar despercebido, ao ponto de ficar, vamos falar assim, não deu o valor necessário na missão dele e resolveu ficar lá em cima, lá tomando sol, um banho de sol, e de repente o que acontece, né? O que aconteceu? Aí o inimigo usou até uma mulher para que ele tirasse a sua visão da visão de Deus, e aconteceu consequência. A sua carne assumiu o controle, e com isso veio, no caso, o adultério, e depois veio o assassinato Deus quer que seu povo esteja ocupado na propagação do evangelho do reino de Deus. Pessoas ociosas, olha só, pessoas ociosas que não estão com visão no reino, que não estão fazendo o que Deus pediu para fazer, que Deus ordenou, está desviando o caminho certo? Pessoas ociosas são apenas entediadas. Muitas coisas acontecem na vida de qualquer pessoa porque pega caminho errado, pega a rota errada. De repente programa um GPS para ir para outra direção. Aí o que acontece? Aí você vai ter que fazer o recálculo de rota. E geralmente, quando a pessoa está perdida, vou te falar uma coisa, nem sempre tem um tempo hábil para corrigir a rota. No final, ele perdeu tudo, olha só, inclusive a sua esposa naquele lugar ímpio. Poderia ter sido uma outra história se tivesse ficado com Abraão, certo? Olha só. E daqui fala um pouco de Ló. Ló perdeu praticamente tudo. Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu até o que tinha conquistado. Por causa de quê? Por causa de decisão errada, por causa de rota errada, decisão de ir para um lugar que não era a vontade de Deus, certo? Um discípulo amargo, está em Lucas 22,
capítulo 22, versículo 55. Olha só, Pedro, ele era um homem amargo. Quando ele negou abertamente Jesus diante de seus inimigos, ele ficou amargo. Ele era um homem miserável quando se recusou a ser identificado com Cristo. Olha só, isso aqui eu creio que foi a maior decepção do homem, certo? Ele amaldiçoou ao ser acusado de estar com Jesus Cristo. Está em Marcos capítulo 14, certo? Isso aqui foi o caso quando Pedro negou Jesus. Quando Pedro falou, poxa, por medo, ele desistiu de seguir Jesus. Ele negou. O que negou? Foi para outro caminho. E o que aconteceu com ele? Houve uma consequência, ele ficou muito amargo, muito triste, entendeu? Só que de repente houve tempo dele corrigir a rota. Houve tempo, sim, ele se arrependeu. Judas teve a mesma chance que Pedro. Pedro traiu e Judas também traiu. Entendeu? Judas, a traição de Judas foi que ele falou que conhecia. Traiu. Com isso trouxe os soldados. Pedro negou que não conhecia. Um pecou por falar que conhecia e o outro pecou por falar que não conhecia. O que falou que não conhecia, ele teve bastante consequência, ficou amargo, ficou triste, chateado, chorando e tal. Só que de repente, no final, ele corrigiu a rota, voltou e pediu perdão. E Jesus perdoou. Já o Judas, ele se arrependeu, mas não voltou atrás, não pediu perdão. E a consequência foi a morte. Conclusão. Irmãos, se algum desses homens é um retrato de sua vida espiritual, como todos os homens na Bíblia aponta para Cristo, é um retrato nosso, dos comportamentos deles naquela época, praticamente, se for ver bem, muitas pessoas hoje têm comportamento praticamente idêntico. Não é que você vai viver a vida daquele homem, daquela pessoa, daquele personagem. Não é isso. O que eles viveram naquela época simplesmente deixou exemplo para nós, para que nós não viemos cometer praticamente os mesmos erros. Não estou falando para você que você não vai cometer nenhum erro. Isso é impossível. Porque se fosse possível o homem não cometer erro algum, Jesus não tinha morrido na cruz. E Jesus morreu na cruz porque nós não somos justos. E naquele momento tinha que ter uma pessoa justa para morrer no nosso lugar. E através da morte de Cristo naquela cruz, nós fomos libertos. Certo? Todo pecado que estava sobre nós, através da morte de Jesus Cristo, nós fomos perdoados. Imagina só, você cometeu um crime, aí você foi para um tribunal. O juiz ouve o promotor e ouve o advogado. Só que o advogado ele vai tentar fazer de tudo para provar sua inocência. O promotor vai fazer de tudo para provar a sua culpa. O juiz vai julgar fatos. De repente, aquela pessoa está sendo julgada por homicídio. Só que o advogado vai tentar de tudo provar que ele é inocente. Só que o promotor já tem provas cabíveis, provas que vai comprometer a inocência dele, que fala que ele matou. Tem provas, está tudo documentado. O juiz ele vai ler a sentença. Só que o juiz vai ler a sentença. E o juiz vai falar o seguinte: pelo homicídio que você cometeu, você tem direito nos Estados Unidos, no caso, a câmara de gás ou prisão perpétua. Mas eu, como sou um juiz e faço cumprir a lei, vou te mandar você para a câmara de gás. Você vai ser executado. Antigamente era enforcado. Você vai ser morto agora. Essa é a sua sentença. Só que o advogado, ele não tem poder de libertar. Ele só tem poder de
tentar justificar que você é inocente. Só que aonde que entra Jesus? Jesus falou o seguinte, Jesus chegou na cena, no tribunal, falou, eu sei que ele é culpado, eu sei que o advogado tentou libertá-lo, só que o promotor trouxe evidências que ele é culpado. Então, a pena de morte para essa pessoa é a pena de morte. Ele vai ser condenado. Aí o juiz pergunta para Jesus, tá, e o que você vai fazer? Bom, eu vou ocupar o lugar dele. Em vez de ele ir para a pena de morte, em vez de ser executado, eu vou no lugar dele. Aí o juiz falou, tudo bem, vai. Isso aconteceu. Jesus apenas ele não nos defendeu. Ele apenas não nos defendeu. Além dele nos defender, ele entrou no nosso lugar. Ele foi morto por nós. Isso é a graça. Entendeu? Isso é a graça. Ele morreu naquela cruz. Ele levou com ele todo o pecado. Tudo que de mal que nós fizemos, Jesus já levou na cruz. Aí de repente, conclusão, você deve 1 milhão para uma pessoa. Aí de repente você não tem condições de pagar aquele 1 milhão. Aí de repente chega um empresário milionário e fala, pô, em vez de eu pagar 1 milhão pela conta dele, eu vou pagar a conta dele com 10 milhões. Agora eu te pergunto, a sua conta foi paga muito além do valor que você devia. Você deve alguma coisa? Não, você foi perdoado. Aquela dívida simplesmente já foi rasgada. Aquela dívida já não mais está imputada na sua vida. O seu CPF já está liberado. Entendeu? O Serasa não consta mais que você é um devedor. Porque você não tem nada. O seu score aumentou, está lá em cima. E quem fez isso por você, por mim, por todos nós? Jesus Cristo. Através da sua morte na cruz. Certo? Então aí Isaías 53 fala o seguinte, que através da morte de Cristo, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas. Porque uma coisa é certa, quando Deus criou o homem, ele falou o seguinte, vamos criar o homem, que é o Adão, sobre semelhante à nossa imagem. Imagem de quem? A imagem de Deus. Então Adão foi semelhante a Deus, porque Adão era perfeito, ele foi criado segundo a imagem de Deus, então ele nasceu perfeito. Ao ponto que ele pecou, ao ponto que ele caiu, ele deixou de ser a imagem de Deus, porque Deus é perfeito, Jesus é perfeito. Quando ele pecou, ele se tornou imperfeito. Então hoje nós homens, a raça humana, é a imagem, semelhança do homem caído, semelhança de Adão, porque nós não somos semelhantes a Deus hoje, nós não somos semelhantes a Cristo hoje. Hoje nós somos semelhantes a Adão, que nós somos caídos. Através do pecado de Adão, nós fomos também castigados, nós somos caídos. E para voltar a essa imagem de perfeição, o que Deus fez? Deus não levou em conta os nossos pecados, não levou em conta a nossa imagem caída. Simplesmente quando Deus olhou para nós, ele viu a imagem de quem? A imagem da perfeição, a imagem de Cristo. E nós só temos a imagem de Cristo, a imagem da perfeição, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E quando nós temos a certeza, a convicção de o que foi feito naquela cruz. Aquela morte naquela cruz foi para reverter a imagem de um homem imperfeito para o homem perfeito. O que Deus fala? E Jesus fala, seja perfeito porque eu sou perfeito. Então aquela morte na cruz foi o que? Foi a troca de imagem. A troca de uma imagem de um homem imperfeito para um homem perfeito, que é Cristo. Então quando Deus olha para mim, para você, ele não vê mais uma imagem perfeita. Ele não vê mais uma imagem pecaminosa. Ele não vê mais uma imagem de homem caído.
homem do pecado, homem sujo, homem que cometeu erro. Você não vê isso. Ele vê que? Ele vê o sangue que foi derramado na cruz que está sobre nós. Ele, em vez de olhar o nosso pecado, já foi pago, já foi consumado naquela cruz. Então ele vê a nossa imagem como perfeito. E hoje nós somos amados, perdoados e abençoados. Porque para nós sermos perdoados de todos os pecados, primeiramente nós fomos amados. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer para nós, para morrer em nosso favor. Então, de repente nós somos amados. E quando você é amado, você tem a certeza do que é a cruz, do que é a crucificação, você é perdoado, você não tem perdoado. E quando você é amado, perdoado, automaticamente você é abençoado. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Nós somos amados, nós somos perdoados e nós somos abençoados através da morte de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo, ele vê o sangue, ele vê pureza, ele vê vida. E você tem a vida e a abundância. E aproveitando que essa mensagem, eu creio que está sendo transmitida aqui, eu creio que está sendo passado para muitas pessoas, eu te peço no nome de Jesus Cristo. Se você tem uma pessoa que está se sentindo culpada, que está sentindo assim ofendida, rebaixada, uma pessoa que hoje praticamente não tem esperança, não vê uma saída, passa esse vídeo para essa pessoa. Seja usado por Deus para você abençoar uma pessoa, porque uma forma de você ter um pouco de reverência, de você pensar um pouco na vida, é quando você é convidado para um funeral de um parente, de um amigo, de um familiar. Naquele momento ali, não sei, há uma comoção, que a turma fala, poxa, aí sempre ouve uma palavra, se tivesse feito isso, não teria chegado assim, sabe esses papos? Então, antes de você chegar nesse ponto e falar, poxa, era tão bom, mas infelizmente, né, aconteceu isso com ele, faz o seguinte, tenta levar essa palavra à frente, tenta passar esse vídeo para frente. Quem sabe que no momento assim de falta de esperança, falta de amor, momento de solidão, hoje a palavra em moda hoje é depressão. O que é depressão? Depressão é resultado de muita pressão. De repente hoje o homem está sendo pressionado em todos os lados. Hoje o homem está sendo pressionado na parte física, na parte emocional, na parte familiar, na parte profissional, é muita pressão. São muitos ventos contrários. A tempestade vem. Então está tendo muito vento contrário. Se você for usado por Deus, se você tiver a certeza da sua salvação e o que Cristo fez na sua vida, você pode ser instrumento de Deus. Você pode espalhar esse vídeo. De repente uma pessoa está desesperada no médico. De repente a pessoa está precisando de uma palavra. De repente a pessoa está precisando até mesmo de um abraço. De repente a pessoa está na estrada, perdida, sem combustível, está acabando com o combustível e não vê uma placa de sinalização. Quem sabe que você possa ser essa placa de sinalização que aponta para Cristo, que aponta para a salvação. Tenta fazer isso. Você vai ver que vai ter resultado. Porque Deus te capacita. Deus te chama para ser boca de Deus, para levar a palavra, para você ser instrumento de libertação, instrumento de paz, instrumento de cura e instrumento principal, salvação. Porque uma coisa é certa, só tem um caminho que leva até Deus. Só tem um caminho que vai levar você aonde Adão estava antes de pecar, estava no paraíso. Ele tinha comunhão com Deus, constantemente, todo dia ele tinha comunhão com Deus. E por causa do pecado, aquela comunhão foi quebrada, foi cortada. Por causa daquela comunhão, ele não teve mais a regalia que teve. E nós nascemos para ter regalia, porque nós somos filhos. E filho tem herança. Nós somos filhos, nós somos amados.
No nome de Jesus Cristo, tá? Então eu te peço hoje, toma uma posição na sua vida. Toma uma posição na sua vida. E se por acaso você, hoje, que está me ouvindo, está me assistindo, não tem um compromisso com Cristo, meu, para um pouco e pensa. Até onde você chegou, até onde você tem chegado, até onde você vai chegar, se você não tiver uma placa de indicação que só Cristo é a vida, só Cristo é a salvação, só Cristo é o caminho. Imagina só, qual o caminho que você vai escolher para amanhã? Tem uma palavra chamada epitáfio, que é o que é escrito na sua tumba. O que vai ser escrito ali na sua tumba, ali no cemitério? O que vai estar escrito ali? O que você vai deixar? Uma coisa, herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Qual o legado que você tenha deixado? Quando chega uma pessoa até você e fala, estou passando por uma dificuldade, e de repente tem pessoas que chegam em você e falam, poxa, hoje eu pensei em tirar a minha própria vida. Hoje eu resolvi, não vou mais viver. O que você tem para falar com uma pessoa dessa? Quem sabe que uma pessoa dessa está dentro da sua casa, está dentro do seu convívio. E de repente, vamos supor, eu particularmente, eu conheci uma pessoa que era do meu convívio, era amigo de infância. Só que eu fiquei sabendo que ele estava passando por certa dificuldade. Só que de repente o corre-corre da vida, as preocupações com as outras coisas, certo? Que passou um tempo, eu recebi lá um telefonema me convidando para ir no velório dele, certo? Cheguei lá no velório, tá todos os amigos lá reunidos e eu chorei, entendeu? Porque eu falei, Senhor, se eu tivesse ter tido pelo menos 10 minutos para tentar falar para ele, eu creio que não estaria nessa situação. Entendeu? Usou droga, bebeu, entrou debaixo do carro, morreu. Certo? E aí? Já passou por isso já? Não espera tempo, não perca tempo não, meu querido, minha querida. Tudo é possível para aquele que crê. E Deus não vai mandar anjos para fazer algo. Deus vai mandar você. Deus vai te capacitar. Basta você falar de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa. Pensa nisso. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo, amém?